Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Informática Forense. Você vai aprender nem que seja a última coisa que você faça. Com relação, então, à informática forense, alguns conceitos de cadeia de custódia digital. A cadeia de custódia digital, ela contemplará o reconhecimento, o isolamento, a coleta, a preservação da integridade, armazenamento, a análise forense propriamente dita, a documentação e, por fim, a apresentação da prova documental. Basicamente, será então feita a identificação do endereço físico, a arrecadação, que é arrecadar o material, então a fixação e coleta do dispositivo, a autenticação e a integridade através do número verificador de integridade, do hash gerado, do conteúdo do arquivo. E como que é feita então essa arrecadação do equipamento? Se o equipamento estiver ligado, ele será posto em hibernação. Com relação à análise, a análise será feita então através de uma imagem forense, que nada mais é do que uma cópia integral. E ela é feita então para segregação de e quando houver então um material que não é pertinente à análise, será feita a segregação deste material não pertinente à análise. Mas não será feita então, não altera a imagem forense. O objetivo é preservar a imagem forense. A cópia integral, na verdade, né? Trabalhar com a imagem forense. E por fim, a apresentação através de um anexo à mídia em CDs ou DVDs, mas gerar o hash e anotar o número gerado no hash no laudo. Lembrando que o hash é um número verificador de integridade do conteúdo do arquivo. Esse é o hash, que é a etapa de autenticar e integralidade. Então, apenas retomando, em linhas gerais, é feito então a primeira etapa lá, o reconhecimento e identificação da evidência, um isolamento então para evitar que ocorra uma alteração, uma contaminação, a coleta através de ferramentas forenses, HDs e logs, para promover a integridade sem alterar o conteúdo, que é através do hash, que é basicamente lá a preservação da integridade, é um hash criptográfico. Teremos ainda um armazenamento seguro, acesso restrito, de modo que as outras pessoas não tenham acesso ao que foi aprendido, né? E aí será realizada finalmente então a análise do material aprendido através da análise forense, que é realizada por uma imagem forense, ou seja, é uma cópia de trabalho, de forma que o original permaneça intacto. Essa imagem forense, ela promove uma extração física e uma extração lógica. A extração física nada mais é do que uma cópia bit a bit de memória recuperada para recuperar dados deletados. Então, uma cópia bit a bit de memória é uma extração física, e uma extração lógica é aquela de arquivos ou sistemas de arquivos, que é uma extração mais limitada. Por fim, nós temos a documentação, que basicamente é o registro detalhado de cada etapa da prova cibernética, incluindo o número verificador de integridade, ou hash gerado. Perceba, na hora da apresentação, será anexado em uma mídia CDs ou DVDs, o número do hash gerado constará no laudo, de modo a demonstrar a sua integridade. E assim será feita então a apresentação da prova documental, evidência autêntica, sem alterações, um processo transparente e auditável. Então essas são algumas características em relação à cadeia de custódia digital. Mas hoje estudaremos, propriamente dito, os crimes digitais, alguns deles. Então, tipicamente, nós temos alguns crimes aqui. Precisamos compreender que a Lei 12.527 de 2011 é a lei do acesso à informação, e nela constará informações com relação ao sigilo e proteção de dados pessoais. E perceba, é necessário uma ordem judicial para ter acesso aos dados. Por quê? Porque é a lei de acesso à informação, é aquela que prevê o sigilo. Somente com ordem judicial você terá acesso a esses dados. Com relação à Lei 12.965, é o Marco Civil da Internet. E o que tem no Marco Civil da Internet? Temos princípios e garantias da rede. Não tipifica crimes. O Marco Civil da Internet não tipifica crimes. Não tem nada a ver com crimes. O Marco Civil da Internet está vinculado tão somente a princípios e garantias da rede. Tão somente isso. A Lei 13.709 é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Nela constam os princípios de tratamento de dados e condições de compartilhamento. Então,
proteção de dados pessoais, princípios de tratamento de dados e condições de compartilhamento. Estarão contidas na LGPD. E, por fim, finalmente, então, entraremos numa das leis importantes e relevantes, que é a Lei 12.737, dos crimes cibernéticos, da Carolina Dickmann. Então, finalmente, vamos falar de crimes cibernéticos. Perceba, o Marco Civil da Internet não tipifica crimes. Quem tipifica crimes? A Lei dos Crimes Cibernéticos, ou a Lei Caroline Dickmann. Segundo o artigo 154-A, consta lá que criminaliza a invasão de dispositivos de informática para obter, adulterar ou destruir dados ou informações do titular. Mas não é só obter, adulterar ou destruir. Também pode ser para instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Então, todas essas situações se enquadram no artigo A da Lei dos Crimes Cibernéticos da Caroline Dickmann, que criminaliza a invasão de dispositivos de informática, seja para adulterar, obter ou destruir, ou instalar uma vulnerabilidade para obter uma vantagem ilícita, com base, então, nos dados ou informações do titular. E a linha B diz que é uma conduta correlata à invasão, ou seja, atos preparatórios. Não necessariamente você precisa conseguir, você pode também estar, então, ter uma conduta correlata. E quais seriam? Produzir, oferecer, distribuir, vender ou difundir o quê? Um malware, um trojan, uma ferramenta de invasão, dispositivos. Então, quem produz as ferramentas, ele tem uma conduta correlata a quem, de fato, realiza a invasão do dispositivo de informática. Basicamente é isso que consta na linha B. Tá, e aí? E a pena? A pena é de 6 meses a 2 anos e multa. E a consumação independe da efetiva invasão. Esse é o detalhe importante. Não necessariamente a pessoa necessita conseguir. Ele é uma modalidade de crime tentado. Basta que você tente fazer. Basta que você instale a vulnerabilidade para obtenção de uma vantagem ilícita. Você não precisa necessariamente conseguir fazer. E, retomando apenas, que é uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Temos ainda uma informação final ali com relação ao Decreto 10.2222, que é a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Agora estudaremos um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709. É aquela que irá tratar, então, do tratamento de dados pessoais, físicos e digitais, de pessoas físicas e jurídicas, para finalidade econômica, com o objetivo de proteger um direito fundamental. Os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados serão basicamente frases, serão conceitos longos, compridos, frases. Agora, os princípios são mais pontuais. É o caso da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso e qualidade dos dados. Estes são princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. A finalidade é para o tratamento para propósito legítimo e informado ao titular. Ou seja, você vai usar os dados do titular, você deve informar, então, que será realizado um tratamento para propósito legítimo. E ele deverá ser informado disso. Esse é o princípio da finalidade. O princípio da adequação é basicamente uma compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas. Então, se falar em compatibilização, está vinculado ao princípio da adequação. Você vai ter que adequar, compatibilizar o tratamento dos dados com as finalidades informadas. E a finalidade nada mais é que o propósito legítimo que está sendo utilizado aquela informação. E temos aí, então, os princípios de necessidade, livre acesso e qualidade dos dados. Perceba, não se aplica dados pessoais para fins de. Então, perceba, a Lei Geral de Proteção de Dados tem toda essa questão aqui para proteger os dados, né? Dados físicos e digitais de pessoas físicas e jurídicas para uma finalidade econômica. Agora, ela não se aplica, os dados pessoais não se aplicarão no caso de defesa nacional, no caso de jornalístico, artístico, acadêmico, segurança pública do Estado, em caso de investigações e repressão de infração penal. São casos em que não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá, mas e como que é feito
esse tratamento das informações. Vamos compreender aqui. Nós temos dados pessoais, certo? Então, a informação de uma pessoa natural, um perfil comportamental. E nós temos dados pessoais que são dados sensíveis, que é basicamente RRPSSGB, que são dados raciais, dado de religião, dado político, dado de saúde, de sexualidade, dado genético e dado biométrico. Todos esses são dados pessoais sensíveis. E perceba como que funciona o processo. Então, nós temos um dado pessoal e nós temos um tratamento para perda de associação a um indivíduo, conhecido como pseudonimização. A pseudonimização nada mais é do que você pegar um dado pessoal e despersonificá-lo e fazer um tratamento nele que ocorra a perda de associação a um indivíduo, de modo que seja produzido um dado anonimizado. O que é um dado anonimizado? É um dado que não identifica o titular, ou seja, não é um dado pessoal, salvo reversão, é claro. Então, basicamente, esse é o processo. Para que seja produzido um dado anonimizado, ele passa por uma pseudonimização, que é um tratamento de um dado pessoal, de modo que esse dado agora anônimo não irá ser mais, então, passível de identificar o seu titular. Com relação ao vazamento de dados, perceba, o vazamento de dados não é dano moral presumido. Você precisa comprovar o dano gerado. Então, o dano moral tem que ser comprovado. Não é presumido. Basicamente é isso. No tratamento de dados, nós temos então o consentimento do titular por escrito ou digital, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória. E perceba, se forem dados sensíveis, com ou sem, com consentimento ou sem. Quando indisponíveis pela administração pública, para IBGA, para contratos de compra e venda e questões de saúde sanitária. Então, são casos que não necessariamente precisamos ter o consentimento. Apesar de se tratarem de dados pessoais sensíveis, que são aqueles raciais, religião, político, saúde, sexualidade, genéticos e biométricos, algumas vezes eles não são necessários que tenham consentimento da pessoa. E quais são os casos? Por exemplo, quando o IBGE não pede consentimento, ele já tem seus dados. Quando tu vai fazer um contrato de compra e venda a pedido do titular para proteção de crédito, então eles já têm os dados. Pela administração pública, para fazer lá um contrato ou uma política pública, eles já têm os dados. Ou para um cumprimento de obrigação legal regulatória, enfim, são casos em que não necessariamente será necessário o consentimento, né, para esses dados sensíveis. Com relação, então, a estudos em saúde pública, nós temos um tratamento exclusivo dentro do órgão garantindo a pseudonimização e a anonimização, sempre que possível, que é basicamente a transformação de um dado pessoal, então, em um dado anônimo. Isso que é feito, então, no caso de estudos de saúde pública. E esse estudo de saúde pública, ele não divulga dados pessoais no resultado da pesquisa. Ele não transfere a terceiros esses dados pessoais, não transfere e nem revela a terceiros. No fim de um estudo de saúde pública, como que é feito, então? Os dados serão eliminados, exceto algumas condições. Quais são as condições? Para cumprimento de obrigação pelo controlador, para um estudo por órgão de pesquisa, então, quando for uma anonimização, não serão excluídos. Para uma transferência a terceiros, ou para um uso exclusivo do controlador, quando esse dado for anonimizado. Então, são estudos de saúde pública que estão utilizando os dados pessoais e, nestes casos, eles não serão excluídos, mas, em linhas gerais, eles são excluídos. Porque no término ocorre lá, a finalidade já foi alcançada, o dado já não é mais necessário, é desnecessário, fim do período de tratamento, comunicação com o titular, então o titular faz a revogação dessa permissão, e determinação de autoridade nacional, ou seja, uma violação de leis. São casos em que os dados, então, poderão ser eliminados no término da sua pesquisa. E agora iniciaremos brevemente um estudo do Marco Civil da Internet,
que será retomado em aulas subsequentes. Precisamos apenas compreender alguns prazos. Perceba, o Marco Civil da Internet é a Lei 12.965, de 2014. Segundo o artigo 15, nós temos um prazo de 6 meses. É um prazo mínimo de 6 meses. Para quê? Para a guarda do registro de acesso a aplicações pelo provedor de aplicação de redes sociais. Então, basicamente, as redes sociais elas têm que armazenar o registro de acesso a aplicações pelo provedor pelo prazo mínimo de 6 meses. E é isso que consta no Marco Civil da Internet. Apenas retomando. O Marco Civil da Internet não tipifica crimes. Ele só diz lá os princípios e garantias da rede. Da rede. Exatamente o que está sendo elucubrado aqui. Que na rede deve ser, então, guardados os registros de acesso de aplicações pelo provedor da aplicação na rede social, pelo prazo mínimo de 6 meses. E o artigo 13 diz que o prazo mínimo será de 1 ano para a guarda do registro de conexão pelo provedor de internet. Ou seja, o teu IP, a data e hora estarão preservados lá por 1 ano. Para fins de investigação criminal, sob sigilo em ambiente controlado e de segurança, e o acesso ao registro depende de uma ordem judicial fundamentada. Então, esses são casos do Marco Civil da Internet. E agora estudaremos a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, do acesso à informação. Perceba, são deveres GP, gestão, acesso e divulgação. IP, proteção da disponibilidade, da autenticidade, da integridade. São informações sigilosas, restrição de acesso. Quais são as diretrizes que compõem a Lei do Acesso à Informação? É a ODUFD, é a observância, divulgação, utilização, fomento e desenvolvimento. Perceba, a observância se vincula, é a observância do quê? Da publicidade como regra, ou do sigilo. O sigilo é uma exceção, a publicidade é a regra. A diretriz da divulgação. Então, divulgação do quê? Da informação de interesse público, independente de solicitação. Essa é uma diretriz da Lei do Acesso à Informação. Então, outra diretriz é a utilização de meios de comunicação variados. A diretriz do fomento à cultura de transparência na administração pública. E, por fim, a diretriz do desenvolvimento do controle social da administração pública. E temos um detalhe. Em caso de um município com até 10 mil habitantes, são dispensados de divulgação obrigatória na internet. São obrigados apenas à execução orçamentária e financeira. Então, somente aquelas leis lá, orçamentária e financeira, LOA, algo nesse sentido, que são necessárias que sejam obrigatoriamente divulgados. Se o município tem até 10 mil habitantes, ele está dispensado de divulgar obrigatoriamente na internet. Outras questões que não sejam essa questão da lei orçamentária e financeira. E quando obtém-se uma negativa de acesso à informação, quando não fundamentada, acarreta em uma medida disciplinar. E em caso de extravio, é feita então uma abertura de sindicância em um prazo de 10 dias para justificar. Prazos para concessão da informação. Em regra, é imediato. Você solicita, você recebe na hora. Quando não for possível, existe um prazo de 20 dias mais 10 dias prorrogáveis com justificativa, para se obter, então, acesso àquela informação que foi solicitada. Tá, e mesmo assim não deu, aí vamos entrar em recursos. O prazo para o recurso é de 10 dias a contar da ciência. E esse recurso deve ser dirigido a uma autoridade hierarquicamente superior, que deverá responder no prazo de 5 dias. Então, deverá tomar uma decisão em 5 dias. Ou, se não conseguirmos, então, essa autoridade hierarquicamente superior, deverá ser submetida à CGU, que seria uma segunda instância. Se se tratar de uma informação secreta, esse recurso será, então, endereçado à Comissão Mista de Recursos. E agora vamos compreender a restrição de acesso da informação.
né? Porque nada mais é do que a lei do acesso à informação. A restrição de acesso, ou seja, aquelas informações que são passíveis de sigilo, elas são categorizadas como ultra secreta, secreta ou reservada. Uma informação ultra secreta é aquela que estará sob sigilo de 25 anos, a secreta de 15 anos e a reservada de tão somente 5 anos. E perceba, é aqui que se enquadram o presidente, os filhos e familiares do presidente, até o término do mandato ou de possíveis reeleições, são informações reservadas. Então, somente de 5 anos. Interessante, não é mesmo? Ainda com relação à comissão mista de reavaliação, é ela que renova esses prazos. Então, esses prazos eles podem ser renovados, mais 25 anos. E essa comissão mista de reavaliação, ela tem um mandato de 2 anos. Com relação agora aos agentes públicos autorizados. Estes sim terão, então, sigilo por até 100 anos. Só que perceba, o sigilo de 100 anos que alguns presidentes solicitam o tempo inteiro é com relação às informações pessoais, aquelas que envolvem a honra, a imagem ou vida privada. Estas sim podem ser, então, sigilosas por até 100 anos, porque as demais informações com relação a filhos, familiares, presidente, é uma informação reservada, passível de um sigilo por tão somente 5 anos ou ao término do mandato, ou de sua reeleição. Então, essa é a principal diferença. Necessariamente tem que ser uma informação pessoal para que esteja sob sigilo de 100 anos. E as responsabilidades, então, em virtude de alteração ou de ocultação da informação. E quais são as penalidades vinculadas à lei do acesso à informação? São basicamente direitos de ampla defesa em 10 dias. Então, antes da aplicação de uma penalidade, nós temos a ampla defesa em um prazo de 10 dias. E quais são as penalidades aplicáveis? É a advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária para licitação, impedimento de contratar com a administração pública por um prazo não superior a 2 anos. Que pequeno. E declaração de inidoneidade. Então, essas são as possíveis penalidades decorrentes da Lei de Acesso à Informação. Em linhas gerais, este foi o estudo da informática forense, vinculada a alguns crimes cibernéticos e algumas leis que não tipificam crimes, como o Marco Civil da Internet. Boa sorte!